Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, diz assim a palavra do Senhor. E o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias e não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e não sabem a hora. Minhas irmãs, esta é uma palavra bastante conhecida, né, de toda a igreja, do povo de Deus. Todos nós já ouvimos pregações nessa passagem, nessa parábola. E quando nós estamos estudando essa palavra, nós vemos que Jesus ele está dando instruções, né? Os discípulos eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas, né? Quando essas coisas vão começar a acontecer? Porque nos capítulos anteriores, Jesus está falando sobre os últimos dias, Jesus está falando sobre o sinal do fim dos tempos. E aí os discípulos começam a perguntar: Senhor, quando será isso? Quando vai acontecer essas coisas? E o Senhor começa a falar ali algumas parábolas. Ele vai falar sobre o servo fiel, sobre o servo negligente, ele vai falar sobre as 10 virgens e ele vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. E nessa manhã eu gostaria de ficar nesse capítulo 25, na parábola das 10 virgens, e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Verdade é que às vezes a gente fala assim, pouco se fala sobre a volta de Jesus, né? Mas a volta de Jesus ela é bastante pregada ainda nos nossos dias. Nós ouvimos muitas pregações acerca da volta de Jesus. O que nós às vezes não focamos, o que nós às vezes não ouvimos muito, é como se deve esperar Jesus. O que está acontecendo aqui nessas parábolas não é alguém que não sabe que o seu Senhor vai voltar. É alguém que sabe que o seu Senhor vai voltar, mas aguarda de forma negligente. Em cada uma dessas parábolas, nós vamos ver que os personagens principais, eles sabem que o Senhor vai voltar. Eles sabem que o Senhor da casa vai voltar, que o Senhor dos talentos vai voltar, que o noivo vai chegar, mas esperam de forma negligente, esperam de forma errada. E o Senhor, nessa manhã, ele chama a nossa atenção dizendo: meus filhos, minhas filhas, esperem a minha volta, mas esperem em santidade, esperem da forma correta, porque o Senhor ele vai voltar, mas a maneira como nós estamos aguardando vai definir se nós vamos subir com ele ou se nós vamos ficar aqui. Quando a gente olha para essa parábola, a gente vai ver Jesus ensinando, e Jesus ele usa uma figura de linguagem que é comum para quem está ouvindo ele. Jesus falava por parábolas para que justamente as palavras dele não fossem entendidas, para que não fossem compreendidas. Porque os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles procuravam ocasiões contra Jesus. Então, Jesus vai usar muitas parábolas a fim de que eles não entendam mesmo o que Jesus quer dizer. E aqui nessa parábola, como Jesus está falando para os discípulos, ele vai usar uma figura de linguagem comum daquele tempo. Ele está usando uma figura de linguagem de um casamento. E Jesus começa a dizer: e o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E ele começa a contar essa parábola. E para a gente entender o que Jesus está querendo dizer aqui, a gente precisa entender como é que funciona o casamento judaico. O casamento judaico naquela época, hoje algumas coisas já mudaram, mas naquela época
O casamento judaico, ele se dava da seguinte maneira: o pai do noivo, ele escolhia a noiva para o seu filho, ele ia até a casa dessa noiva, junto com o seu filho, para estabelecer o contrato nupcial, para fazer o contrato de casamento. E ele pagava um alto preço por aquela noiva, um dote muito alto. E esse dote apontava para o valor daquela noiva, para o valor que aquela noiva tinha para aquele filho. Então ele ia até a casa dos pais dessa noiva, estabelecia o contrato de casamento, o contrato nupcial, e pagava por ela um alto preço. Ali eles ficavam noivos, e era dado para esta noiva um colar com 10 dracmas ou uma tiara com 10 dracmas, mostrando aonde ela passasse que ela agora era uma mulher comprometida, uma jovem comprometida, uma noiva, que agora ela tinha um contrato com alguém, que ela tinha um compromisso com alguém. Quando este pai chegava nessa casa, pagava esse dote, estabelecia o contrato, o noivo retornava, porque na casa do pai ele vai construir um quarto nupcial para receber essa noiva no dia do casamento. Então ele retorna e a noiva fica. E qual é o papel da noiva agora? Ela tem que ficar vigilante, ela tem que ficar aguardando a volta deste noivo. E ele não diz quando ele vai voltar. Ele diz que ele vai voltar. E ela fica aguardando. E ela anda agora com o rosto coberto, com o véu que cobre o seu rosto. E ela anda com essa tiara ou com esse colar, indicando que ela tem um compromisso, que agora ela é noiva. E quando a gente vai olhando para esses detalhes, a gente começa a entender o que o Senhor fez para nós, o que o Senhor fez para o seu povo. Ele veio, ele nos escolheu porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro, ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou, ele pagou um alto preço por cada um de nós, preço de sangue, preço que custou, enviou seu único filho para pagar este preço. Quando este filho paga esse preço, estabelece-se agora um contrato com esta noiva. Nós temos agora uma aliança com o Senhor. Nós temos um contrato com o Senhor. E antes dele subir aos céus, ele vai dizer: eu vou para o meu Pai preparar um lugar para vós. Quando Jesus diz isso para os seus discípulos, ele está novamente afirmando um costume comum da época. Ele está dizendo, assim como um noivo compra, paga o dote pela sua noiva e volta para o seu pai, para preparar um lugar para ela. Sim, eu estou indo para o meu pai, para preparar um lugar para vocês. E eu vou voltar e vou buscar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Jesus não está usando palavras aleatórias. Jesus não está falando nada que eles não conheçam, que eles não tenham contato. Jesus está falando daquilo que faz parte do dia a dia deles. Jesus está dizendo, eu estou indo preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar para buscar. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E assim funcionava. O noivo estabelecia aliança com aquela noiva. E ele dizia, eu vou para o meu pai preparar um lugar. Quando esse lugar, esse quarto nupcial estiver pronto, eu volto para buscar você. E essa noiva agora, ela fica compromissada. Ela tem que andar coberta com aquele véu, ela tem que usar aquele colar, aquela tiara, para que ela seja identificada, para que alguém olhe para ela e diga, aquela ali é uma jovem comprometida, aquela ali é uma mulher comprometida, ela é uma noiva. Alguém fez uma aliança com ela, alguém fez um voto, um contrato nupcial com ela, diferente do nosso costume. Se porventura eles precisassem romper esse contrato, eles precisavam fazer um divórcio, porque o noivado já era algo estabelecido, já era algo certo, não podia mais romper. Não é como no nosso costume. Para romper o noivado lá, tem que acionar um divórcio. E Jesus está ensinando isso para os discípulos, dizendo, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ele está usando o costume do casamento judaico para trazer uma grande verdade. E qual era o costume? Esse noivo retorna, essa noiva fica. Enquanto ela fica, ela tem que preparar o seu casamento, ela tem que preparar a festa, ela tem que preparar o seu enxoval, ela tem que se preparar. E ela vai chamar para si 10 damas de honra.
Ela vai chamar para si, é como se nós usássemos aqui no nosso costume, as madrinhas. Ela vai chamar 10 damas de honra, pessoas íntimas dela, amigas íntimas, outras meninas ali que são íntimas, que são amigas. Ela vai chamar essas virgens, essas moças, para serem as suas convidadas de honra, as suas damas de honra. E elas têm uma responsabilidade. Elas têm algo ali que elas vão precisar desempenhar no dia do casamento. Elas são chamadas para irem na frente da noiva. Elas vão guiar o caminho do noivo até a casa da noiva. Elas vão com as suas lamparinas e com as suas vestes todas iguais, ser posicionadas no caminho que conduz para a casa da noiva. O noivo, quando chegar, ele vai olhar aquelas damas de honra paradas ali, com aquelas tochas acesas, e ele vai ser guiado para a casa da noiva. Assim como a noiva tem as suas convidadas de honra, o noivo também tem. O noivo também tem os seus melhores amigos, que são ali os seus convidados de honra, que também vão à frente do noivo, no dia do casamento. E quando a gente vai analisando todo esse contexto, toda essa parábola, a gente começa a entender o que Jesus quer dizer. Na parábola, ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essas convidadas de honra, é semelhante a essas damas de honra, que saindo para encontrar-se com o noivo, pegaram as suas lamparinas, porque era a função delas. A função delas era clarear o caminho para o noivo passar. E elas tinham uma mesma função. E Jesus vai dizer, o reino do céu é semelhante a elas, que saíram para encontrar o noivo. E Jesus vai dizer, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Não é Mateus que está chamando elas de loucas. Não é o historiador, o escritor que está se referindo a elas como loucas. É Jesus. Jesus está dizendo 5 delas são prudentes e 5 delas são loucas. E por que Jesus faz isso? Porque elas tinham uma função. Qual era a função? Clarear o caminho. O que elas tinham na mão? Uma lamparina, que é diferente da lamparina que a gente imagina. A gente imagina uma lamparina moderna, né? Aquela lamparinazinha de metal, que tem o lugar ali para colocar o óleo, né? O azeite, ela tem ali um pavio. Não. A lamparina desse tempo aqui é verdadeiramente uma tocha. É um caniço comprido e ele tem na sua ponta algumas tiras de tecido, e todo mundo que usa essa lamparina precisa levar consigo uma vasilhinha de azeite, porque quando o fogo consome todo aquele azeite que está na ponta, ele precisa receber mais azeite para ele continuar funcionando. Era necessário limpar ali aquele tecido onde já havia pegado fogo, e era necessário mergulhar no azeite mais uma vez para que o fogo continuasse pegando. Então era inútil uma pessoa pegar uma tocha daquela, uma lamparina daquela e sair sem levar o azeite consigo. Isso é loucura, porque a lamparina é a ferramenta, mas o azeite é o que dá a funcionalidade para aquela ferramenta. A lamparina é aquela tocha, é aquele caniço comprido, mas é o azeite que dá a função para aquela lamparina. Então Jesus está dizendo, 5 são prudentes e 5 são loucas, porque qual é a pessoa que, recebendo a função de clarear o caminho com uma lamparina, vai deixar a vasilha de azeite em casa? Não faz sentido. Elas tinham uma função. Qual era a função? Mostrar o caminho. Elas tinham uma responsabilidade, clarear o caminho. E elas vão sair de casa e vão fazer a escolha de deixar aquele azeite, de deixar aquela unção em casa. E aí Jesus está dizendo, elas são loucas. Não é Mateus que está dizendo isso, é o próprio Jesus. Elas tinham a mesma função. Elas estavam vestidas da mesma maneira. Só que 5 vão levar o azeite, porque elas sabem que o que dá funcionalidade para o que elas carregam na mão é o azeite que elas têm de reserva. As outras não vão levar. E por que elas não vão levar? Porque elas já estão acostumadas com aquela função. Elas já estão acostumadas a fazer o que elas precisam fazer. Então elas pensam assim,
Nós já estamos acostumados com o casamento, nós já sabemos como funciona as cerimônias religiosas, nós já sabemos como funcionam as cerimônias de casamento. Não preciso levar o azeite, eu já sei que horas o noivo virá. Elas têm a mesma função, elas usam as mesmas vestes, mas 5 delas vão ser loucas, negligentes, porque sabendo fazer, sabendo realizar, elas vão deixar aquilo que dá função para a ferramenta delas em casa. E todas as vezes que nós falamos de unção na Bíblia, nós estamos falando da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo. Todas as vezes que nós falamos de unção, falamos diretamente do Espírito Santo, falamos de separação, falamos de santificação, nós falamos da presença do Espírito Santo. E como é que eu aplico isso para a minha vida? Jesus está dizendo, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Elas tinham um papel, encontrar-se com o noivo. E elas escolheram não levar aquilo que dava funcionamento para a ferramenta que elas tinham nas mãos. Que isso, Jaque? É a presença do Espírito Santo. É a doce presença do Espírito Santo que às vezes a gente deixa de lado por já saber fazer uma função. A gente já sabe cantar, então não precisa mais buscar. A gente já sabe pregar, então não precisa mais buscar. A gente já sabe liderar, então não precisa ter reserva. Eu já aprendi como é que funciona a ferramenta. Eu já aprendi para que serve a ferramenta. Eu já sei como é a liturgia do culto. Eu já sei como é a liturgia do evento. Eu não preciso levar essa reserva, porque eu já estou acostumado, eu já me habituei com aquilo. E Jesus está dizendo, o reino dos céus vai ser semelhante a pessoas assim. Vai ser semelhante a pessoas que sabem o que precisa ser feito e já não faz do jeito como tem que ser feito, porque se habituou, se acostumou. E Jesus vai dizer, o noivo vai chegar numa hora que ninguém espera, que ninguém sabe. E essas negligentes, essas loucas vão ser pegas de surpresa. Elas tinham a mesma função, carregavam as mesmas ferramentas, tinham a mesma obrigação e tinham as mesmas vestes. Mas elas não levaram azeite consigo. Não é que elas não tinham, elas tinham azeite. Elas escolheram não levar, minhas irmãs. Isso é tão grave, isso é tão sério. Porque o texto não diz que elas não tinham. O texto bíblico vai dizer para nós, elas não levaram, elas tinham. Elas tiveram a oportunidade de carregar essa presença e elas não quiseram. Elas negligenciaram isso. O texto vai dizer 5 levaram e 5 não levaram. Elas tinham, elas escolheram não levar. E quando a gente olha para isso, a gente entende. Não adianta andar com quem tem, se você não buscar a sua parte. Não adianta você andar com quem tem, porque isso não vai garantir azeite para você. Você tem que buscar por você. Você pode ter uma amiga ungida, você pode ter uma liderança ungida, você pode ter alguém que transborda a unção do seu lado. Mas se você não buscar a sua parte, se você não descer na oração, se você não fizer a sua parte, isso não vai garantir para você naquele dia. Isso não é garantia para você. Porque andar com quem tem não dá garantia para nós. O que dá garantia para nós é a gente descer na olaria, é a gente pegar uma manhã como essa, se consagrar ao Senhor e buscar a presença do Senhor, mesmo cansado, mesmo com o corpo cansado, mesmo com a mente cansada, você desce e você faz a sua parte. Você busca na madrugada, você busca no monte, você clama pela manhã. Isso é buscar azeite para si. Isso é você entender que você tem uma ferramenta, mas o que faz essa ferramenta funcionar é a unção, é a presença do Espírito Santo. E sem essa presença não vai dar certo. Sem essa presença, a função que você recebeu, ela vai ficar perdida, você não vai conseguir cumprir. E aí você vai ficar se cobrando, por que não está dando certo? Por que não está fluindo? É porque você deixou presença em casa. Volta e busque essa vasilha de azeite. Volta e busque essa presença que você deixou lá. Volta e pegue essa vasilhinha, porque sem essa unção, a sua ferramenta não vai funcionar, ela vai apagar. Ela vai apagar, e andar com quem tem não vai trazer garantia para você de que você vai conseguir reacender essa chama. Não vai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa buscar, você precisa você mesmo descer e buscar essa presença.
Não vai adiantar. O máximo que uma pessoa cheia da unção pode fazer por você é te motivar. Mas ela não pode dar um pouco do azeite dela para você. Ela não pode derramar sobre você. Não adianta andar com quem tem, você vai ter que buscar. Se nessa manhã você está usando ferramentas sem unção, o Espírito Santo está chamando a nossa atenção e está dizendo: ei, volta para o quarto da oração. Volta para o quarto da oração e vai buscar a vasilha de unção que você largou lá. Vai buscar a minha presença que você deixou lá. Não é para você sair com ferramenta na mão sem a minha presença estar no meio, não. Volta lá e vai buscar a minha presença. Porque se eu não tiver, a ferramenta vai se apagar. Aleluia. A ferramenta vai perder sua função. Se eu não tiver, não adianta você sair carregando, não. Porque não vai fluir. A tua missão vai ficar falida. A tua missão vai ficar falida. Sabe o que aconteceu com essas virgens aqui? Elas tinham conhecimento, elas tinham informação, mas elas não guardaram a unção. Ah, igreja. Fala para mim se não é o retrato da igreja do hoje. Muito conhecimento, muita informação, mas não guarda a unção. Tem muito conhecimento, tem muita informação, tem muita bagagem. Você abre a internet, tem um monte. Você entra no YouTube, tem um monte. Em todo lugar que você vai, é muita informação, enxurrada de informação, de conhecimento. Mas a unção, cadê? Cadê a unção? Cadê a presença do Espírito Santo? Cadê o diferencial? Cadê o sobrenatural? O que essas virgens tinham? Conhecimento e informação. Mas conhecimento e informação sem unção não serve para nada. Não serve para nada, é exibicionismo. Conhecimento, informação sem a presença dele não serve de nada, porque o culto é para ele, a adoração é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, tudo é para ele, tudo que a gente faz é gratidão a ele, para que ele, manifestando a sua presença, ele cure, ele liberte, ele salve, ele transforme. Então, conhecimento e informação sem unção não serve para nada. Elas tinham recursos iguais, oportunidades iguais, mas elas fizeram escolhas diferentes. Mesmo ambiente, recurso igual, função igual, ordenança igual, escolha diferente. E a escolha custou caro. Elas decidiram que não iam levar. Elas decidiram que já sabiam o que ia acontecer, não precisavam de preparo. Até que, segundo o costume judaico, tudo isso que eu estou contando para você é costume do judeu. Se você pesquisar, você vai encontrar. Existe um livro chamado Talmud, onde consta todos os costumes judaicos, principalmente daquela época. E o noivo ele fez o contrato com essa noiva, e ele foi para a casa do pai. E ele preparou o quarto nupcial para receber essa noiva. E o Talmud ensina para nós que o costume deles, a tradição deles, é que o noivo não pode voltar, a menos que o pai diga para ele: agora é a hora de você voltar, agora você pode. É o pai que dá a ordem para o filho retornar. É o pai que diz: agora você pode ir. E é por isso que Jesus diz: daquele dia nem os anjos sabem, nem o filho sabe, é só o pai. Jesus está usando figuras de linguagem que sabe que eles vão entender. Quando o noivo vai para a casa do pai, ele começa a construir o quarto nupcial, e tem que ficar lindo, e tem que ficar perfeito. E quem entra naquele quarto nupcial e olha e dá ordem para o filho voltar é o pai. O pai entra, ele olha tudo, a construção, vê se está perfeito, vê se está lindo para receber a noiva. E aí ele diz para esse filho: você pode voltar, vai buscar a sua noiva, vai buscar a sua amada. E quando o filho recebe essa ordem, a tradição diz que é uma demonstração de amor, é uma demonstração de zelo, quando o noivo ele recebe a liberação do pai e ele vai na madrugada, ele vai de noite buscar a sua noiva. O costume diz que quando ele vai de madrugada, ele está demonstrando um amor muito grande, um amor que não conseguiu esperar o dia amanhecer, um amor que não conseguiu esperar o dia clarear. Então, quando o pai diz: pode ir, meu filho, ele vai na madrugada.
Isso demonstra o amor deste noivo. Só que essa tradição, esse costume também diz que a noiva ela não pode ser pega de surpresa, é proibido. Ela não pode ser pega de surpresa, ela precisa ser avisada que o noivo está chegando. Por quê? Porque ela tem também do lado da sua cama uma lamparina, um pouquinho de azeite e o seu véu. Quando ela ouve que o noivo está voltando, ela precisa se preparar, colocar o véu, acender a sua lamparina para sair com este noivo. E ela sabe que o noivo pode ser que venha na madrugada. Então fica tudo preparado ali do lado dela. Fica tudo preparado. Chega o dia do casamento. Chega o dia desse noivo voltar. E as virgens estão preparadas agora, vestidas, ornamentadas, com as suas lamparinas, as suas tochas na mão. E elas vão se posicionar na frente da casa da noiva. E enquanto o noivo não chega, elas cantam. Elas ficam cantando louvores, cânticos de adoração, até que o noivo chegue. A noiva está lá dentro da casa e as virgens estão na porta. E alguns, eles ficam especulando, alguns estudiosos, teólogos, eles vão especular quem é a noiva na parábola e a quem as virgens apontam. Qual é o significado das virgens? Qual é o significado da noiva? Uns vão dizer que a noiva é Israel e as virgens apontam para os gentios e por aí vai. Mas nada disso é relevante, porque não é o propósito da parábola. O propósito da parábola é: o noivo vai voltar. E se você não estiver preparado, você não vai entrar para as bodas. Esse é o propósito. Esse é a mensagem principal da parábola. E aí o costume vai dizer que elas ficam ali posicionadas em frente à casa da noiva, cantando, louvando, até que o noivo venha. Só que cansa, porque neste casamento específico da parábola, o noivo vai demorar. O noivo não vai chegar no tempo em que elas pensam que ele vai chegar. O noivo não vai chegar no tempo em que elas estão preparadas para recebê-lo. E o texto diz que todas elas vão sentir sono e todas elas vão dormir. E o problema aqui não é dormir. O problema aqui não é o cansaço, não é o sono. O problema é que quando elas acordarem, elas vão perceber que o fogo da lamparina está se apagando. O problema não é o sono, não é o cansaço. O problema é eu perceber que aquele fogo daquela ferramenta está se apagando e eu não tenho reserva para repor. Eu não tenho azeite para fazer aquele fogo aumentar. O noivo está vindo para buscar a noiva. O noivo está vindo para finalmente consumar o casamento. Só que ele não pode pegar a noiva de surpresa. Aí entra o que eu falei no início. Ele tem os convidados de honra. Ele, segundo a tradição, ele tem os amigos de honra. E quando ele está perto da casa da noiva, ele manda o melhor amigo dele na frente. E esse melhor amigo, ele vem gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Porque ele não pode pegar a noiva de surpresa. E por que que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus está apontando para o Espírito Santo. Ele também deixou para nós um melhor amigo, que vem na frente gritando para a igreja: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Ele vem gritando na frente para nós todos os dias: aí vem o noivo. Num hino que é cantado, numa saudação que é falada, numa palavra que é pregada nessa manhã de consagração. Quem está falando conosco é o próprio Espírito. E ele está gritando à frente do caminho, dizendo: aí vem o noivo, prepara-te para encontrar com o noivo. Aí vem o noivo, te prepara, acende essa lamparina, porque o noivo está chegando, aleluia. João vai dizer isso, João vai evidenciar isso, porque eles começam a perguntar: João, quem você é? Ô João, Jesus está batizando mais discípulos do que você, João. Jesus, ô João, está batizando mais pessoas que você. E João vai dizer, ele vai dizer assim: isso não importa, porque eu sou só o amigo do noivo. Quem era João? O precursor, aquele que veio antes, preparar o caminho para Jesus. E aí ele está dizendo para aquelas pessoas que estão indagando ele: não tem problema, importa que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou só o amigo do noivo. Ele é o noivo. Eu sou aquele que vem na frente preparar o coração,
preparar o caminho, mas ele é o noivo. João está evidenciando essa fala de Jesus, porque Jesus na parábola está dizendo: ouviu-se um grito à meia-noite. De quem é esse grito? É do melhor amigo do noivo. Ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Prepara-te. É o Espírito Santo gritando e dizendo: prepara a tua lamparina, prepara tuas vestes, lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Ei, santifica, porque aí vem o noivo. E na parábola, quando elas ouvem esse grito, elas acordam. Elas despertam do sono, todas dormiram. Todas estavam cansadas. O demérito aqui não é o cansaço, é a falta do azeite, a falta da unção, a falta da presença. Elas vão acordar, e quando elas acordam, as loucas, elas vão dizer assim, elas percebendo que o fogo estava se apagando, elas vão dizer assim: ei, dai-nos um pouco do vosso azeite. Nós precisamos de um pouco desse azeite. E aí as prudentes vão dizer assim: não, para que não seja o caso de que falte para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E eu quero dizer para você nessa manhã, se o pedido de alguém custa a sua comunhão, custa a sua unção, custa a sua santidade, custa o seu posicionamento diante de Deus, se o pedido de alguém põe em risco a sua comunhão com o Senhor, diga não. Se posicione e diga não, porque o não amadurece, o não faz crescer, o não traz desenvolvimento espiritual, o não nos habilita a mudar de fase. O não das prudentes para elas fizeram elas entenderem que elas precisavam ter levado o azeite para aquela ocasião. O não das prudentes para elas fizeram elas pensar na oportunidade que elas tiveram. Elas rejeitaram a oportunidade. Elas rejeitaram a função que elas tinham. Elas foram como alguém que vai já sabendo o que vai acontecer e não precisa de preparo. Elas negligenciaram. E aí as prudentes vão dizer assim: não, para que não falte para nós e para vós. Ide antes e comprai. Quem é que está vendendo azeite meia-noite no comércio? Fala para mim. Quem é que vai estar com a sua banquinha de azeite aberta meia-noite? Elas saem para comprar. Alguns dizem que essa unção, esse azeite não pode simbolizar o Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo não se compra. Mas eu digo para você que simboliza a presença dele, porque elas não conseguem comprar. Quando elas saem para comprar, o noivo chega. E quando o noivo chega, as que estão com as lamparinas acesas, elas entram para as bodas, elas entram na casa da noiva, junto com o noivo, e a porta é fechada. Quando elas retornam, elas batem na porta, e elas vão dizer: abra-nos, Senhor, abra-nos a porta, Senhor. Nós estamos aqui, abra a porta, abra a porta. Mas o texto vai dizer que o noivo vai responder: verdade é que eu não vos conheço. Por que que o noivo não reconhece essas virgens? Porque elas estão com as lamparinas apagadas. Elas até saíram para comprar, mas elas não encontraram ninguém que pudesse vender a elas. Quando elas retornam, o noivo vai dizer: verdade é que eu não vos conheço. Porque o que fazia ele reconhecer as virgens era a lamparina acesa, mas as lamparinas estão apagadas. A parábola vai terminar dizendo que nós precisamos vigiar. Ele vai dizer: vigiem, porque vocês não sabem o dia e também não sabem a hora em que o noivo virá. A parábola é de vigilância. E Jesus, ele é tão sábio, tão fiel na parábola que ele contou, porque o casamento judaico não termina aqui. O noivo entra na casa da noiva e eles saem. A noiva sai com o rosto coberto. Ninguém sabe quem ela é. Ninguém sabe naquela casa quem casou. Eles saem festejando pelas ruas da cidade, cantando alegremente que alguém casou ali naquela rua. Alguém casou naquela vizinhança. Mas ela sai com o rosto coberto. E eles vão para onde? Para o quarto nupcial que o noivo construiu na casa do pai. É para lá que eles vão.
E quando eles chegam lá, eles vão adentrar naquele quarto nupcial e vão ficar ali 7 dias. E enquanto isso, a festa está acontecendo. É por isso que Jesus, quando ele foi nas bodas de Caná, faltou vinho, porque a festa do judeu demorava muitos dias. Passavam-se muitos dias, eles gostavam muito de festejar, de comemorar. A noiva, ela entra para o quarto nupcial com o noivo e vai ficar ali 7 dias. E depois de 7 dias, ela vai sair com o noivo daquele quarto. E aí ela não precisa mais usar o véu. Ela sai com o rosto descoberto. E todos aqueles que estão naquele ambiente vão poder olhar para a noiva e contemplar o rosto dela. Vão saber quem ela é. Ô, Jaque, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque a igreja será levada pelo noivo. A igreja será levada pelo noivo. Ninguém vai ver isso. Alguns dizem aí que não é bíblico, que o arrebatamento não será secreto. A Bíblia aponta para isso. A Bíblia aponta para isso. É o que eu falei no início, é excesso de conhecimento e de informação e falta de unção. Jesus está dizendo que vai voltar num dia e numa hora que ninguém sabe. A noiva será levada. Durante 7 anos, ficaremos com o Senhor na glória. Enquanto este mundo estará se acabando em tribulação, nós estaremos com o Senhor. Mas o Senhor diz que vai voltar. E quando ele voltar nas nuvens, a Bíblia vai nos dizer lá em Apocalipse que todo olho o verá. Ele voltará nas nuvens com poder e grande glória. E quem estará com ele? A noiva. A noiva será revelada. Depois dos 7 dias de casamento, a noiva é revelada para os seus convidados. E depois dos 7 anos, a noiva, a igreja, eu, você, seremos também revelados a todo mundo. Todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, que rejeitaram a verdade, eles verão a igreja vindo com o Senhor nos ares, com o rosto descoberto, e eles saberão que rejeitaram a oportunidade, que não deram ouvidos à oportunidade, que receberam a mesma oportunidade, a mesma chance, e eles não deram ouvidos a essa oportunidade. Nessa manhã, o Senhor está dizendo para nós, meus filhos, minhas filhas, vigiem. Vigiem porque vocês não sabem o dia, não sabem a hora. Eu vou voltar para buscar. O lugar já está pronto. As casas estão prontas. O ambiente está preparado. Vocês precisam se preparar. Vocês precisam estar em vigilância. Porque o Espírito Santo, o amigo fiel, o melhor amigo, ele vem gritando na frente, dizendo: prepara-te, aí vem o noivo. Prepara-te, aí vem o noivo. Prepara-te, aí vem o noivo. Nessa manhã de oração, nessa manhã de consagração, é um grito do Espírito Santo para nós. Guarde isso, nunca mais você vai esquecer disso. Todas as vezes que você ouvir um louvor que fala do arrebatamento, da volta do noivo, todas as vezes que você ouvir uma saudação, todas as vezes que você ouvir uma pregação, lembre-se disso. É o Espírito Santo gritando à igreja: aí vem o noivo, ele já está a caminho. Aí vem o noivo, prepara-te, 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 acende a tua lamparina. Se você não está carregando azeite, hoje é a oportunidade. Volta correndo e pega esse azeite, pega essa reserva e acende a tua lamparina, porque não vai dar tempo. Andar com quem tem unção não garante para nós a nossa unção. Andar com quem tem reserva não garante para nós a nossa reserva. Andar com quem tem não vai ser garantia para nós. A única garantia que nós temos é buscar a presença do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui nessa manhã, nessa live, desanimado, desanimada. Talvez você entrou aqui com as suas forças já no limite. Talvez você está aqui com as suas forças já no finalzinho, na reserva. E o Senhor preparou este momento para você ser renovado, para você ser cheio, para você aguentar mais um pouco. Eu quero fazer uma oração com você agora. Quero que você pare tudo que você está fazendo e você comece a orar comigo. E você peça para que o Senhor renove as suas forças. Para que talvez em algum momento você saiu sem a sua reserva. Você já sabendo qual era a tua função, você também foi pelo caminho e deixou a reserva em casa. Mas essa manhã é manhã de você voltar. Voltar para onde, Jaque? Para o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta lá, arrepende-te, renova esse primeiro amor e segue.
e segue o chamado que o Senhor confiou, e segue o chamado que o Senhor entregou na tua mão, e segue, pega a função que o Senhor te confiou, e vai fazer aquilo que Ele entregou na tua mão. Eu disse ontem na consagração pela manhã, a forma de nós demonstrarmos para o Senhor que nós o amamos é fazendo a sua vontade. Lembra do que ele disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, então vai e faz a minha vontade. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor, então vai e apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Vai, Pedro. A forma da gente demonstrar o amor que a gente fala é fazendo, é cumprindo a vontade do Senhor. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos na tua presença mais uma vez nesta manhã. Senhor, a tua palavra é verdadeira e é fiel. A tua palavra, Senhor, ela é genuína e ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, é a ferramenta que entra, que transforma, que muda, Senhor, dentro de nós. Pai, nesta manhã eu apresento a minha vida e apresento a vida das tuas filhas agora, Pai. Se porventura nós estávamos saindo para cumprir a nossa função, seja ela qual for, e não estávamos levando a presença do teu Espírito, a unção conosco, Pai, nós nos arrependemos agora. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Senhor, nós reconhecemos que sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não dá, Senhor Jesus. Sem a tua unção não dá. Pai, em nome de Jesus, renova agora as nossas forças. Renova a vida dessa irmã que me ouve. Renova a vida deste irmão que me ouve. Pai querido, acrescenta forças a ele. Acrescenta forças a ela. Ajuda ela, Senhor, nesta manhã. Ajuda ele nesta manhã, Senhor. Sustenta ela, sustenta ele. Pai, seja o auxílio, seja o abrigo, seja o renovo. Seja, meu Pai, o consolo. Entra, Senhor, nesta casa agora. Eu repreendo a contenda, eu repreendo agora toda divisão, eu repreendo agora todo embaraço. Em nome de Jesus, vai caindo por terra agora todo laço de Satanás. Vai caindo por terra agora toda a armadilha. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a enfermidade. Que os teus filhos e as tuas filhas recebam cura agora. Instantânea, Senhor, agora, em nome de Jesus, toda dor nos ossos, toda dor no músculo, nos tendões, nos órgãos, no corpo, saia, em nome de Jesus, Pai, que nada venha tirar o nosso foco, que nada venha roubar a nossa direção, Pai querido, acrescenta a nossa unção, derrama azeite sobre nós nesta manhã. Derrama a tua presença, Pai, sobre nós nesta manhã. Eu sinto a tua presença aqui na minha casa e eu sei que o Senhor está, meu Pai, com cada um de nós que aqui estamos. Pai, renova a nossa força, renova a nossa unção, Senhor. Vai transbordando a nossa vida de unção, de presença, de glória. Enche a minha irmã agora, Senhor. Renova as forças dela agora. Pai querido, se há alguém desanimado no nosso meio, que ele receba ânimo do céu agora, que ele receba, Senhor meu Deus, ânimo da tua parte agora, que ele seja renovado, Pai querido, que a tua presença seja transbordante, meu Deus, em nome de Jesus agora, que nós possamos, Pai, dormir, que nós possamos dormir com a lamparina acesa, com o véu do lado, sabendo que quando a trombeta tocar, Senhor, nós vamos subir com o Senhor na glória. Pai, em nome de Jesus, vai tirando o desânimo, vai tirando agora, Senhor, meu Deus, essa angústia de alma, essa tristeza de alma que tem impedido, Pai, os teus filhos de avançarem pela fé. Pai, que eles recebam renovo nesta manhã, que eles sejam despertados nesta manhã, que o teu Espírito Santo nos coloque de pé nesta manhã, porque o Senhor vai voltar para nos buscar, e nós precisamos ter unção, precisamos ter o azeite, andar na presença do Espírito Santo, nós precisamos dessa unção no falar, no agir, no pensar, no vestir, nós precisamos, ó Pai querido, não apenas estar vestidas, meu Pai querido, como aquelas virgens escolhidas, mas precisamos ter a unção que nos habilita, a unção que confirma essa escolha, a unção que aponta para a escolha que o Senhor fez na nossa vida. Pai, renova as nossas forças, nos coloca de pé nesta manhã, que toda barreira espiritual caia por terra, todo sentimento de culpa caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor venha liberar agora a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, de toda a culpa. Lava-nos no teu sangue nesta manhã, lava-nos no teu sangue agora, lava nossas vestes, Senhor. Eu repreendo o sentimento de culpa. Pai, pega este coração na tua mão agora e lava, e limpa,
Eu repreendo agora, em nome de Jesus, nos preencha com o teu amor, Senhor, nos preencha com a tua unção, nos preencha, Pai, com a tua glória, em nome de Jesus, e que nós não venhamos negligenciar a tua presença, que não venhamos negligenciar, Pai, o teu azeite, a tua unção, que nós venhamos pegar a ferramenta na mão e aquilo que dá função para a ferramenta na outra, que possamos segurar a ferramenta em uma mão e ter a unção na outra, para a glória do nome do Senhor. Eu abençoo cada um de nós nesta manhã, Pai, e que o Senhor venha nos manter na tua presença até que o Senhor volte. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você seja renovado, renovada nessa manhã. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que você venha ter conhecimento nesta manhã de que não adianta caminhar sem essa presença. E foi Jesus que disse. Você pode até ter a ferramenta, o conhecimento, a informação, mas se você não tiver a unção, o seu caminhar vai ser vão. E nós não podemos brincar com a eternidade. A nossa alma é eterna. Nós fomos criados para a eternidade. É por isso que a morte não faz o menor sentido para nós. É por isso que a gente sofre tanto quando alguém morre. Porque a nossa alma foi criada para a eternidade. Só que é a forma como nós andamos aqui, vivemos aqui, que vai direcionar qual é o caminho da nossa eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade? Todos nós estamos tendo a mesma oportunidade. Todos os nossos passaportes foram carimbados pelo sangue de Jesus. Ele já nos disponibilizou o convite e as vestes. Mas agora quem decide vestir as vestes e entrar nas bodas somos nós. Que nessa manhã você seja renovado, renovado, e que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, minhas irmãs.